porque é foda. O bagulho que vocês falaram lá, que eu não cobro direito, tá ligado? Mano, eu não... A maioria das vezes eu não cobro direito, porque, mano, eu já tô de saco cheio de cobrar, tipo, uma parada e repetir, por exemplo, mano. O Palu vai e faz uma cobrança. Aí o Palu, porra, fala de um jeito mó bosta, assim. Você errou essa Aí merda. o que o cara absorve é o ao invés do Exatamente, do problema real. É isso. Exatamente. Olha, eu não sei se é pelo fato de ser competitivo, porque eu me encaixo muito nesse quesito. Eu acho que é muito de pessoa mesmo, assim, o jeito de falar e tudo mais, mais explosivo às vezes. Então eu acho que entra muito mais nisso. Acho que é o jeito dele mesmo de se expressar e falar as coisas, o jeito que ele tá acostumado a fazer. Rapaziada, chama na tela falando pra vocês, Liquid contra W7M, quarto dia de competição aqui no Campeonato Brasileiro de Rainbow Six, mapa mansão e estamos ao vivo. Comeu, porta-lareira. Não, porta-lareira não comeu, Comeu. porta-paquete, desculpa, porta-paquete. Tá dentro do bombo. Essa lareira, essa, né? Vou ter que peitar ele. Tem que peitar, eu não sei se ele tá pra janela ou pra porta, mas tô olhando a esquerda da janela. Na janela, janela pra direita. Começa, Tá no cofre aqui, Gaizão. Lá na porta-copa, tem. Peguei alguém. Ó, knock dentro, knock no reforço, comeu a mira. Tá na esquerda da janela. Cara, na segunda semana aí, no segundo jogo, a gente enfrentou a W7M. Foi um jogo bem duro. A gente errou muito, vários erros individuais, tipo de comunicação. A gente sabia meio que os caras iam jogar mais espalhado, a gente comunicava e às vezes um cara sozinho deles conseguia prender 2, 3 da gente. Apesar de a gente estar comunicando, pedindo ajuda de certas coisas, a gente não estava tendo proatividade de ajudar. Ó, presta atenção, guys. Eles giraram o jogo, tá ligado? Presta atenção na comunicação do Resets, mano. Ele falou umas 3 vezes que os caras giraram com ele. Deixa um cara só marcando as costas, que vai ser o ele que já fica na escada. Muito disso foi por causa da semana de treino. A gente estava tendo uns treinos nada produtivos, a gente estava errando demais. Aí agora, como sendo 9 mapas, a gente acabava, tipo, um treino acabava não sendo produtivo no mapa, a gente tinha que repor um outro dia, a gente não conseguia treinar todos os mapas, acabava que virava um negócio cumulativo. O 2 azul. Um Baidu de costas pro rapel. Você não espera não. Eu quero ver, pô, pior que eu passei caldo desse cara, mano. 2 lados tem que jogar, velho. Ali eu... A gente tá parado, Eu tá li eu ligado? ia atrás, só que tipo, os caras desceram Não, no sim, leste. mas é o que eu tô falando. Tipo, o lado da Switch tem que jogar também. Você encheu de banheiro, banca tabelado da porta, tira o escudo do cara. Então, cara, foram várias coisas que, tipo, estavam acumulando. Semana de treino tava sendo muito estressante por causa desses erros. Só que só ficou explícito, assim, que a gente tava errando muito nessa segunda semana ali. A gente pedia, às vezes, pra dar uma frisada, a gente perdia vantagem, porque dava algum mole, uma situação. A pressão continua pra dentro da área de bomba, gastou, o Wesk fazendo a rotação, o Nesk chegando pela parte do L, vai tentando bombardear ali com granadas, chegou também a abertura pra cima do Volps, e agora W7M, vai tentando investir, o Nesk chegando, no prefire, mas aí é shotgun do Volps, e o PSK tentou escapar, mas punindo na rotação, é o Wesk que Cofre mais um, porta cofre. o Wesk vai tentando partir Pra direita aí. 4 segundos, olha o final de round, e a Verdade, você tinha que ter comido antes, velho. Tá foda, velho. Não precisava matar esse cara, velho. Porra, você tem granada, velho. Era uma granada ali, tu matava ela, velho. Ela tá presa num canto, tá ligado? Pô, a gente ficou sem jogar ali. A gente tava esperando vocês fazerem o bagulho, mano, 40 segundos ainda os caras estavam vivos ainda, mano. Esse que é o bagulho, tá ligado? Alguma coisa dos caras ficou com brecha, velho. Esse jogo, todo o jogo tava assim. O round que peitaram 2 embaixo em você, a parte de cima tava clean, tá ligado? Os caras sempre largam alguma coisa pra poder peitar um lado, velho. Você vai me atrasar, Mano, mano. vocês estão na mentalidade desse round, velho. Todos os rounds jogou mal pra caralho, velho. Tipo, até round que a gente ganhou foi uma bosta, velho. Mano, caralho, velho. Falta muito proatividade, porque muitos times estão fazendo coisas novas, adaptando muito, então você, em certas situações, precisa ser proativo para ajudar seu amigo, que às vezes eles vão focar, então isso faltou muito. Então, cara, foi muita coisa, tipo, querendo ou não, apesar de a gente ter ganho os 2 jogos, como eu falei, a gente sabia que tava tendo muito erro nos treinos, e ali foi a parte que, tipo, meio que
chegou num limite que a gente precisava cobrar e arrumar aquilo. O treino tava sendo zaralhado no primeiro Playday. Ganhamos 7-1, 7-5. Dá uma sensação de que, tipo assim, caralho, tamo bem. Então vamos zaralhar, Brisa? Mas eu entendi um problema agora. O problema é que, tipo assim, a gente tava com o bagulho assim, no treino a gente tá... Até então, tá zaralhando, a gente no campeonato não no campeonato a gente entra mais atento. Mas esse final de semana provou que não é isso. Hoje, principalmente, eu sinto isso. Porque, tipo assim, teve vários rounds aí que a própria galera, assim, faltando comunicar, mas às vezes eu acho que às vezes falta ter uma vivência a mais no jogo. Pra saber de certas situações você já tem um gatilho mais rápido de comunicar e tomar decisões. Então, estamos tomando muita decisão errada também. Isso vem de treino já. A gente, olha o povo, a gente nunca tá feliz. Eu falei, mano, mas eu já acho meio burrice a gente não, mas então, outro, mas eu falei, como que fica feliz com a porra do treino assim? Tá ligado? Eu falei isso, eu lembro. Não, mas então, você fazia, eu falei, mano, eu vejo, tipo, eu acho que a gente pode ficar puto. Mas sabe o que eu acho? Mas, tipo, é um puto a gente vem profissional. treinando, tá ligado? Aí tá uma merda, mas não quer dizer que eu tô puto com você, tipo, ou que alguém tá puto. Sim, mas a gente com pega você. muito essa ideia de ficar puto Mas é porque, verdadeiramente, mano, desculpa tá ligado? te falar, mano, eu jogo competitivamente desde 2015. Mano, se o treino tá uma merda, eu vou ficar feliz, velho. Eu não vou ficar feliz, eu vou querer, tipo assim, pô, eu tô puto, mas eu tô puto querendo arrumar pra gente ganhar, velho. Aí vem no jogo, vai lá. Pô, aí você vai ficar feliz, velho. Concordo totalmente, É concordo impossível você ficar Mano, feliz aí se beleza. você treina... Nossa, errei aqui. Tá bom. Não é isso, velho. maluco, não é isso. É, sempre quando tem essas conversas, todo mundo meio que põe pra fora, né? Tipo, o que tá sentindo. Então é bom pra gente rever tudo isso e, querendo ou não, às vezes uma pessoa fica mais fechada ali, não fala, e nessa hora ela bota pra fora e, tipo, como eu falei até, o jogo da 97M, a comunicação tava muito ruim. Cara, erros que acabam reincidindo, tipo, a gente cata, a pessoa erra, você pontua, fala, aí, tipo, no outro treino vai acontecer a mesma coisa. Principalmente quando, às vezes, tu tá numa posição, tipo, mais difícil, ou, tipo, uma posição que você sofre diretamente com isso, que você acaba morrendo por causa de algo que você já falou. Cara, isso acaba estressando muito. É porque é foda. O bagulho que vocês falaram lá, que eu não cobro direito, tá ligado? Mano, a maioria das vezes eu não cobro direito, porque, mano, eu já tô de saco cheio de cobrar, tipo, uma parada e repetir, por exemplo, mano. O Palu vai e faz uma cobrança. Aí o Palu, porra, fala de um jeito mó bosta, assim. Ô, seu errou essa Aí merda. o que o cara absorve é o ao invés Exatamente, do problema real. É isso. Exatamente. É natural pra gente, pra mim, pro PSK e pro Cunha que tá um pouco mais tempo. É natural. Pro Hugo que entrou, ele também já é de boa, porque ele tem uma cabeça um pouco mais tranquila, ele não leva pro lado pessoal. Talvez isso venha mais pela parte do Wesk e do Reserva, por dois garotos novos, às vezes, que não passaram por muitas coisas ainda e acham que pode ser um ataque meio que pessoal assim, mas não, isso é normal, é só um jeito de discutir. Talvez um pouco mais pesado do que eles estavam acostumados, mas pra gente é mais de boa, a gente sabe que ele não fala por mal, não é pro pessoal nem nada, é só o jeito dele mesmo de ser. E o ponto é, tipo, vocês não vão consertar, tipo, o PSK não vai ficar 100% tranquilo, o Palu não vai parar de gritar de uma hora pra outra, só que o ponto é, vocês absorverem o que tá sendo cobrado. E não ficar com essa, tipo, pra mim é frescura, tá ligado? Não, pra mim também. Vocês são frescurentos, velho. Pra mim o que falta Porque é que, não tipo pode, assim, não pode falar um A a mais, não pode ficar puto, não pode fazer nada que vocês... Ai, porra, velho. Olha, eu não sei se é pelo fato de ser competitivo, porque eu me encaixo muito nesse quesito. Eu acho que é muito de pessoa mesmo, assim, o jeito de falar e tudo mais, mais explosivo às vezes. Então eu acho que entra muito mais nisso. Acho que é o jeito dele mesmo de se expressar e falar as coisas, o jeito que ele tá acostumado a fazer. Meu pai era um pouco assim, mas em certas situações, mas é mais o fator, tipo assim, no geral eu não sou, tipo, eu cobro, mas tipo, eu não cobro, tipo, tão puto. Às vezes, como eu falei, quando reincide uma coisa assim, que eu acabo cobrando mais puto, ou quando o treino não tá sendo produtivo. Eu acho que, a partir de agora, todo mundo tem que, sei lá, tipo, pode ser até parte de alguém, mano, pegar a porra num caderno, mano. Errou, anota a porra do erro, mano. Anota a porra Caralho, do erro. eu Mano, eu não aguento mais, velho, sério. Tá Mas assim, eu acho que vocês têm que vocês têm que ter uma pessoa que vocês têm que confiar e que essa pessoa vai determinar o que vocês vão fazer, que é o coach de vocês. O Gão. Os caras têm que te respeitar e fazer o que você está determinando. Ponto. O cara não sabe a tática, mano, sei lá, 50 dólares, 10 flexões, não importa. Sabe, começa a entrar nos combinados para poder as coisas serem bem pensadas. A gente não pode estar falando de um time que é quinto, sexto do mundo. Olha que coisa surreal.
O time que é quinto e sexto do mundo não sabe treinar. Basicamente é isso que a gente tá conversando aqui. A entrada do Paulo na Liquid foi uma ideia, eu acho que de quase todos os times. Eu acho que só não sabia na época o Bullet e o PSK, obviamente. Mas de resto ali todo mundo sabia e todo mundo gostou da ideia. Ele vinha se destacando muito bem ali na época que ele jogava pela BK. Então todo mundo ali, Rafa, Sense, Silence, Zig, eu e o Sex, a gente sabia sobre essa mudança. Cara, a diferença pro Paulo que entrou pro Paulo de hoje, acho que ele era muito teimoso, ele tinha umas atitudes meio infantil na época, assim, ainda debatia muito. Hoje em dia ele melhorou muito em questão disso, a gente consegue hoje realmente discutir mais de boa com ele. Ele tem um jeito forte dele de falar, mas isso, com o passar dos anos, a gente se acostumou e viu que era um negócio normal dele, e a gente sabe lidar com isso. Talvez agora o Esk e o Resets, por estar entrando novo aqui no time, possam achar que é algo pessoal, mas não é. É só o jeito dele mesmo de falar. Mas com o tempo, acredito que eles vão pegar isso aí dele. Cara, eu acho que tipo, como jogador ele evoluiu muito aqui. Ele conseguiu explorar novas funções também, né? Além de ser o enter e tudo mais. Me motiva, porque querendo ou não, ele é o cara mais velho depois de mim do time. Ele é um cara excepcional, fora da curva. Ele sempre é aquele jogador inteligente, ele sempre sabe o que fazer, né? E quando fazer. Ele sempre é aquele cara que ajuda muita gente, tanto dentro e fora do jogo, quando precisa de alguma ajuda a mais. Eu acho que não tem muito o que falar, ele é só o melhor jogador do mundo e é muito bom ter ele no time. Mano, e esse é o jogo pra entrar com atenção, velho. Mano, Os caras são agressivos. mano, Ele joga vocês espitado. lembram Stroke, São agressivos. Fantasy. Eles vão fazer E nos muita coisa ataques? no treino. nos ataques? Toma cuidado, a gente tem ali o que no briefing, mas a gente pode fazer coisas diferentes. Então, mano, fica muito atento, cara. Cara, no geral, o jogo contra a Fúria foi um jogo bom. A gente sabia que eles estão jogando de uma forma agressiva, assim, eles estavam jogando bem espalhados, diferente da W7M. A gente conseguiu moldar ele melhor, sabia... É que em si o Chalé ele já é mais preparado para esse tipo de ataque, então a gente sabia o que esperar que eles iam fazer. Esse pilantra roubou minha kill! Eles às vezes gostam de avançar muito e a gente às vezes conseguia punir bem essas jogadas, então a gente pegava sempre uma vantagem. A maioria dos rounds a gente conseguia abrir uma opening, a gente trabalhava em cima disso. Claro que às vezes a gente vacilava um pouquinho e perdia essa vantagem, mas no geral a gente sempre conseguiu buscar essa kill inicial. Então foi, eu acho que um que decidiu alguns rounds. Pegou? Sim, da última semana pra cá melhorou bastante. A gente conseguiu corrigir alguma coisa no treino, apesar de não tá perto do ideal, assim, tipo, ainda tem muita coisa pra gente arrumar. A gente conseguiu ter treinos produtivos, então bastante coisa a gente conseguia arrumar, a gente conseguia mudar ali, pontuar algumas coisinhas que a gente não tava conseguindo nos outros. E isso ajudou bastante, sim. A gente conseguiu aperfeiçoar alguns mapas que não estavam tão bons, melhorar algumas coisinhas em outros, então isso foi importante. Broker não desiste, ele vai tentando abrir mais uma vez a oportunidade, tentando segurar do meio do plant, ainda o Randy sozinho, do outro lado ele não viu, Randy pega mais uma, tá no X1, quem leva melhor, o Resets leva o round! TSK bota a mão na cabeça, desesperado! Isso é o top 1 do mundo. Marcado a entrada, se ele entrava, eu matava. Aí o S falou, bora peitar. Ele Não, tava marcando a entrada do... Mas ele falou bora peitar porque esse cara tava me varando. Ainda tá travado. Então, mas aí ele abria pela porta e o Nesk só varava pela linha. O problema é que o Nesk se avançou, Não, velho. eu tinha que... Mano, ele tava Não em direção à precisava, porta. é só colocar pressão, entendeu? Quebrava o janelão, que é pra ele ficar fudido. E aí o Nesk abria só na frente dele. E aí ele, pô, É que ele tá mira o primeiro. janelão, não mira o frente. Ele foi primeiro. Mano, eu achando Quem que ia cair matou, café, cara? Ele preparei matou, uma ele tinha café matado um, depois ele linda, matou. mano. Ele foi Um, dois ou três. Preparei os bagulho bonitinho, firstbando os caras. Valeu, Marcha, Messi. marcha? Valeu, Rockzão.
vamos, é o Brasileirão de Rainbow Six começando nesse domingão ensolarado. Vamos que vamos, né, Domingão? Se os caras fizerem esse ataque inicialmente, no horizontal, o Palu e o Esk que estão por cima, vai ter que um cara bater um escada 9 e outro a branca. Ou o Palu pode bater a vermelha e o Esk a branca, entendeu? Os caras não smocarem nada, eu vou ficar marcando o Neymar. E eu posso biribar a liga da vermelha e talvez biribar o pixel de cima e o Reset passa, tipo, tenta passar bola, alguma frase do tipo. Ou se não, o Reset fica marcando ali e eu faço isso que eu sou mais rápido. Eu acho que é melhor, né? Tipo... Aquela mesma mentalidade, lembrar a conversa que a gente teve, não deixar a parada sair da nossa cabeça. A gente tá aqui, não é só por nós. Apesar da gente ainda ter errado algumas paradas, vantagem ali, tomar cuidado nisso principalmente, mano. Agora a gente sabe aí fazer. Tá guardando essa passagem. E agora o Palu fica marcando ali a possibilidade do pique externo. Vai vir agora, mas aí o Palu. A leitura foi boa. Reset pegou a eliminação pra cima da RHZ. Olha só o bom trabalho da equipe da Liquid. Agora sim vai cair na casa pro T1. A entrada é feita, sobrando apenas o Maia. Vai pegar na entrada ali, o jogador incapacitou. Manda Tá no reforço. Ela me abriu do lixo. Acho que foi banheiro. Foi do lixo. Não tem como, não tinha ligação no banheiro. Pots, 22 segundos, faltando o Dash levando mais um. E agora o Palu vai conseguir a eliminação, o Maia tá incapacitado, 14 segundos. Vem pra cima, o Dash tá fora do bomb site, pegou o desativador. Vamos ver o pixel que o Palu vai fazer o plant. Vai colocar mais a fila, tá no finalzinho. O Dash faz o avanço, vem pra cima do Palu que tá plantando. Agora ele vai fazer a abertura. Palu terminou o plant, mais um Dash. Na retomada. Caralho. Esse cara é o último que a gente vai ter. Cara, esse jogo foi um jogo difícil. Assim como o W7M, eles são um time novo aí. E eles estão mostrando um estilo de jogo diferente. Eles estão mudando, tipo, muito estilo. Às vezes eles jogam muito agressivo, e aí eles conseguem mediar isso, às vezes estando mais passivo. Já tinha treinado com eles esse mapa e eles estavam jogando um estilo bem diferente do que eles apresentaram no jogo. Querendo ou não, eles estão surpreendendo muito isso, porque ninguém sabe exatamente o que eles vão fazer. Então esse estilo novo, que eles buscaram muitos jogadores ali da Série B, eles estão trazendo que o pessoal não está acostumado na Série A. Corri, balcão. Peguei, deitei. Nesse garagem. Desceu, freeze. Peguei. Calma. Na direita do Mano, defuse da padaria, é só tira a cara. Vermelha, o outro tá caído, descendo vermelho. Tira a cara. Defuse da padaria dropado, relaxa. Boa! Vambora, caralho. Vamos lá, repuxar do card? Ai, eu odeio morrer cego, cara. Relaxa, Paulo, jogou pra caralho. Acabou que quando a gente virou pra defesa, eles fizeram vários ataques rápidos, a gente sofreu nisso no começo, a gente conseguiu adaptar no meio do jogo ali. No overtime eles jogaram um pouco mais lento, isso deu uma quebrada na gente que a gente não esperava, e a gente perdeu ali um round, que eu acho que talvez poderia ter feito a gente ter ganho ali no overtime. Se jogando, e na shot Golagones, pra levar melhor, e o Dash! Leva 2, traz de volta, PSK sozinho, vai partindo pra cima, foi encontrado e o Maia! Eu marquei, ele veio da direita. Mas eu atirei nele, foi muito rápido, ele passou chifitando, velho. Tu não conseguiu matar ele, né? Tu viu? Vocês morreram ali, velho. Mano. Não, mas eu vou agachado, pô. O Reset Império e eu agachado. Mas os dois agacharam. Pô. Porque eu ia estar vermelho, eu até pensei, tipo, eu fiquei ansioso, aí eu falei com... Tu não comunicou nada disso, tá ligado? Comuniquei, eu falei. O quê? Eu falei que eu ia recuar, Não, você falou Não, isso, isso mas sim, até mas então... quando você recuar, você já pega a posição lá pro outro lado. Você viu? Você pegou a minha, aí quando eu voltei, você tá lá, aí eu fui descer pra... Aí morreu os aí dois eu morri patentes pro cara da embaixo Loki do embaixo, caralho, velho. Não, eu tava no VIP ali, velho. Mano, vocês bateram cabeça ali, tipo, bizarro. Não, tipo, pneu. Tipo, os caras estão fazendo a play pra qual que a gente não ganhou a outra ponta, velho. O Nesk tá avançado lá. O nosso time beca e nem tenta dar uma rotate vermelha pra o Nesk bater na tal, pra tirar o cara do charuto e a gente ganhar outra ponta de mapa. A gente entrega o mapa, um cara consegue ganhar charuto, Natal, trem, a porra toda, tá ligado? Um cara sozinho pro lado de lá ganhou toda aquela ponta de mapa. E o nosso time inteiro dropou e entrou pro bomb. Falei, mano, não dá mapa pros caras, velho. Os caras vai bater agressivo. Todas as defesas a gente entregou o mapa, velho. Todas, mano. A gente entregou, o cara quebrava uma janela, não sei o que, recuei. Não sei o que, givei. Pô, tô escondido. Mano, que isso, velho? Tem que bater os caras, mano.
Ó, os caras defendendo. A gente vai começar o Mezek, rotate não sei o que, o cara peitando o pixel. Ó o que o cara fez no último round aí. Ele arriscou. Passou por baixo do pixel da vassoura, cagou pros pixels do vertical e peitou o único cara que poderia plantar. Negou o nosso único plant. Ganhou o round, velho. Toda vez que vocês estão atrás, as coisas não estão de acordo com o que vocês planejaram, vocês não conseguem mudar o jogo. Ponto. Isso aconteceu no Invo, isso é uma característica, não é? É desse time. Não adapta nada, continua que nem com a visão de cone, não escuta o que o coach tá falando. Então tá ligado? Como você treina isso, cara? Tipo, o jogo precisa ser mais agressivo, por que não treina mais agressivo? Essa discussão que a gente teve agora pós o jogo, tem alguns pontos que acabam batendo com da última, mas é meio que diferente. Tipo, como eu já falei, os treinos melhoraram nos aspectos que a gente tava pecando ali. Ainda não tá bom, né, assim, o que deve ser, mas já tá sendo muito mais proveitoso. Então, cara, pra Elite, com esses times, como eu falei, novos aí, que estão mostrando um estilo diferente, a gente vai ter que se preparar muito nesse pouco tempo que a gente vai ter. A gente precisa ter meio que o negócio de pensar rápido de como reagir a uma situação. A gente ainda não está pronto para o Major. A gente tem muitos pontos positivos que a gente já melhorou, que a gente está forte em certas coisas, mas tem muitos pontos que causaram até as nossas 2 derrotas que a gente teve aí, que a gente precisa arrumar e muito rápido. A Intel desse cara ali na Cossol? Aí eu stunei, eu falei, velho. Eu stunei e falei, velho. Guys, esquece isso, mano. Foca próximo round. Dinheiro agora. A gente, muitos rounds, não tá jogando como um time, cara. Sim. A casa tá caindo com 30 segundos de uma forma inexplicável. Mano, a cara comunica, velho. Você que é mais experiente, puxa isso, velho. O quê? Mano, o cara entrou, todo mundo entrou bom e você me comunicaram que você tá marcando. Cara, véio. eu falei que tava marcando 7x1, velho. Moleque, eu entrei aqui na primeira semana, falei E ele pra fala, vocês não guys, sabem cruzar bomba, velho. Falei, vocês têm que voltar bomba e comunicar a mira de cruzar bomba. A questão é que a gente tá sem noção de posição forte, velho.